falar, né, sobre o delta estrutural. Bom, uma das, talvez assim, não uma falha, uma das inadequações que nós falamos sobre o delta, é que o delta ele é utilizado para determinar o risco, ele ajuda a determinar o risco naquele momento. Mas o delta do Black-Scholes, ele tem um problema, ele é um delta dinâmico. Ele é um delta que, à medida que o mercado vai se mudando, ele vai mudando, vai se alterando. É por isso que quando você monta uma posição que está com delta zero e o mercado começa a se mexer, você acaba que podendo ir a favor ou ir contra. Tá? Nós vamos tentar entender, mas por que usam esse delta do Black-Scholes, usa o sistema de risco precificado pelo Black-Scholes? Uma coisa muito simples. Vou contar uma história, tá? Que é uma história muito interessante, ao mesmo tempo triste e ao mesmo tempo anedótico, que aconteceu o seguinte. Lembra quando lá Black-Scholes ganhou o prêmio Nobel? Então começaram a pipocar um monte de curso nos Estados Unidos. Aprendam o modelo de precificação do Black-Scholes, blá, 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 blá. Um amigo meu que morava na Alemanha, tinha uma corretora lá que estava oferecendo um curso, uma bagatela de $20 mil, um curso de 2 semanas lá para você aprender sobre o Black-Scholes. Tá? Aí o cara foi lá, ele era uma pessoa super bem de vida, foi para lá, levou já a família, né, para passear lá nos Estados Unidos, ficar lá umas 2 semanas, né? Aí o cara ficou lá, prestou atenção, assistiu tudo, chegou no final das 2 semanas, ele pegou e naquela época, né, era um pouquinho mais complicado, né, 1997, não era tão fácil assim de fazer as comunicações, tá? Ele pegou, marcou um dia lá comigo e me telefonou lá, acho que era meia-noite, alguma coisa assim, né? Era mais barato lá a ligação. E ele falou assim: Suave, eu aprendi tudo sobre o Black-Scholes. E me conta aí, qual que é a grande sacada? Então eu cheguei no final e eles me disseram assim, eu aprendi o seguinte, que não tem como você ganhar dinheiro no mercado se você não correr um risco. Foi isso que ele aprendeu, pagou $20 mil, né? Não, a família viajou, então foi lá em Chicago, né? Então foi lá em Chicago, lá para fazer o curso, não sei, acho que foi em Chicago. Aí a família viajou, passeou, né? Mas foi isso que ele chegou na seguinte conclusão: você só consegue ganhar se você correr algum tipo de risco. Né? Porque se você fechar toda a parte do delta, né, você não tem como ganhar. Você fala assim: olha, eu coloquei aqui na plataforma, tem esse delta aqui, tem esse gama, você pode fazer tudo. No final você vai perder tudo aí. Sabe por quê? Tem o custo do monumento e do exercício. Então não tem como você ganhar sem correr algum tipo de risco. Então vamos fazer o seguinte: vamos correr aquele risco que nós acreditamos ser razoável para mim, tá? Para nós. Tá? Bom, temos que entender o seguinte, que esse risco é um risco que você vai aceitar ele. E se eu não aceitar? Se não aceitar, você não monta a operação. É só isso, é bem mais simples. É muito mais simples. Você não tenta consertar o risco. Você não tenta fazer as coisas funcionarem, né? Você não tenta fazer as coisas funcionarem. Você não é obrigado a fazer as coisas funcionarem. Então vamos pensar o seguinte. Vamos pegar a seguinte situação. Você sabe que lá no Japão, nos Estados Unidos, tem aquela Coca-Cola cristalina. Dizem que tem o mesmo sabor da Coca-Cola que a gente conhece. Tá? Então você chega num boteco aqui no Brasil e você pede lá Coca cristalina. Aí o cara fala: cara, não tem. Não, mas como é que eu faço para ter? Vamos supor que você faça a questão. Você, olha, eu não vendo aqui. Não, pode dar um jeito de importar. Então você pode forçar a barra. Você pode forçar a barra. Não, se vira, compra na internet, importa que eu venho comprar. Você até pode fazer isso. Mas será que não é mais fácil você mesmo ir lá comprar na internet, já que você quer tanto essa Coca-Cola cristalina? Pois é, às vezes as pessoas tentam achar soluções para um problema que elas criaram e que essa solução é muito pior do que ele aceitar que não tem Coca-Cola cristalina fácil de comprar aqui no Brasil e acabou, pô. Quer tomar? Vai no Japão, vai nos Estados Unidos, importa, compra via internet, mas não precisa forçar o cara lá do boteco, né, a fazer uma importação disso para você. Tá? Então o que não é adequado, aprende a aceitar que não é adequado. Tá? Tem uma história que é contada no Instagram que é muito legal, que o cara fala assim, né? Ele gostava daquela goiabada, daquele biscoitinho com uma goiabada no meio, aquele recheado. E o cara chegava e sempre ficava assim bufando, né? E sempre ficava bufando. Oh, eu acho um absurdo ter tão pouca goiabada, devia encher de goiabada, né? E aí ele ficou lá enchendo o saco do padeiro
Todo dia ele ficava reclamando daquilo. Até que um dia o padeiro pegou e fez o seguinte: pegou e colocou a quantidade de goiabada que ele achou que tinha que colocar. Encheu, né, aquele casadinho de goiabada, encheu e deixou lá. Olha, eu fiz a goiabada do jeito que o senhor queria. O cara foi levar para casa e ele começou a falar: cara, eu não consigo nem comer, porque essa quantidade de goiabada que o cara colocou ficou muito enjoativo. Eu consigo comer no máximo 1, 2 bolachas e eu enjoo. E quando estava naquele padrão normal quando estava no padrão normal de recheio, começou a comer de boa, e quando ele começou a encher, começou a ficar enjoativo. Então, geralmente as coisas elas têm o quê? Tem um padrão lá, mais ou menos, que ele funciona bem. Então vamos usar o que funciona bem e vamos deixar de lado aquilo que não funciona. E se aquilo não funciona para você, se uma operação não funciona para você, você tem uma coisa muito, muito fácil de fazer. Não monta ela. Não perde tempo. Não perde tempo montando. Tem gente que não gosta do stand-alone input, não tem problema, não monta. Não monta, vai para uma venda coberta, vai para um booster, vai fazer alguma coisa que não te deixe amargurado com aquilo lá. Tá? Então vamos lá. É sobre delta estrutural. Né? Então qual que é o plano do delta? Ele é um delta fixo. Ele é um delta determinístico. Tá? Então, por ser um delta determinístico, ele é muito fácil você se sentir tranquilo. Então vamos pegar aquele exemplo, né, que eu te falei, do cara que falou o seguinte, falou assim: olha, enquanto não chegar no 120, a bola não chegar no 120, eu não vou estupar minha posição. O cara precisa ter muita calma para não ter feito alguma besteira lá no 118, 117 e ficar vendendo put de monte ou estopando a posição. Por quê? Porque aquilo é algo e quando você começa a ver a plataforma, você começa a ver o resultado, aquilo vai oscilando, né? E você fica com medo. O medo é parte integrante da tomada de decisão. É isso que as pessoas se esquecem. E como você vai sentir medo, quem estava vendendo uma call do 110, do 100, começou a ficar com medo lá no 117. Mas quem falou que no 120 eu só stop 120, isso é uma tomada de decisão determinística. Mas ele tem que levar essa determinação até o final. Quem fez isso acabou ganhando porque o mercado voltou e ficou na vantagem. Agora, quem se desesperou lá, né, mudou de ideia e falou: olha só, né, o papel veio subindo. O cara não fez o head nem no 108, nem no 110, nem no 113, nem no 115 e lá no 118 ele vai fazer. Aí já não é adequado. Então você tem que conseguir levar a sua... Montou uma estratégia de dump, você tem que levar ela até o final. Senão não vai dar certo, tá? Não adianta mudar de trajetória no meio do caminho. Tá? Agora, quando ele é determinístico, você consegue levar até o final. Por quê? Porque você sabe qual que é o tamanho da sua conca e o seu potencial de ganho. Tá? Então, o delta histórico é determinístico. Então, vamos fazer o seguinte. Condições para você calcular o delta estrutural para call. Então, para call, ele tem alguns pontos que você tem que levar. Tá? No máximo, 3 pontas no máximo. Tá? Forçando 4, tá bom? Máximo 3 pontas. Tá? É a opção comprada. A opção comprada. A primeira opção comprada, tá certo? De strike mais baixo. A primeira opção comprada de strike mais baixo. Tá? A soma das compradas, tá? Tem que ser igual, né? A soma das, né? A soma das compradas tem que ser igual à soma das vendidas. Bom, beleza, tá bom? E o cálculo, né? O cálculo é uma média. Não, uma média não, seria o quê? Uma soma ponderada. Então, a média é o cálculo de uma soma ponderada, né, com sinal inverso. Então, com isso daqui, você já consegue saber o máximo que você vai perder ou o máximo que você vai ganhar numa estrutura de 3 pontas. Tá? Então, vamos lá. Né? Então, tem que obedecer isso daqui. Se estiver fora disso daqui, já não está valendo. Tá? E outra coisa também, há
né? Também, né, vamos colocar aqui mesmo exercício. Ou seja, o mesmo vencimento, que aí fica mais fácil de calcular. Caso você queira comprar alguma opção de um vencimento mais longo, você até pode, só que você bota um pouquinho de dinheiro. Tá? Mas o ideal é trabalhar sempre no mesmo vencimento. Tá? Bom, esse tipo de cálculo ele é bem antigo. Coisa de 1987, 88, já se usava desse jeito no Japão. Tá? Isso é uma coisa muito mais simples, porque você não tem cálculos sofisticados. Então, se você pegar, você pode até fazer uma comparação. Né? Se você pegar uma estrutura fechada, por exemplo, aqui, olha, assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, comprar aqui uma da A26, vender duas da A28 e comprar uma da A31. Eu quero saber qual que é o delta estrutural disso. Tá? Então vamos ver primeiro se está certo e as condições elegidas. Tem no máximo 3 pontas. A primeira opção comprada é de strike mais baixo, tá certo? Né? Estão todos no mesmo exercício, né? E a soma das compradas, 1, menos 2 e 1, vai dar 0. Então, beleza. Tá? Eu vou calcular a sua soma ponderada invertendo o sinal. Então, vai ficar aqui, menos 1, mais 2, menos 1 vezes 26, tá? Menos 1 vezes 26, mais 2 vezes 28, menos 1 vezes 31. Eu vou ter o valor de menos 1. Tá? E aqui a minha pergunta é o seguinte: qual que é o máximo que eu vou perder se o mercado estourar? For lá para cima. O máximo que eu vou perder é R$1. Esse é o meu risco absoluto, determinístico, né, dado pelo delta estrutural. Tem como eu perder mais do que R$1? Olha, só se der exercício antecipado, der algum problema com execução. Mas se você levar até o vencimento, o máximo que vai perder é R$1. Agora vamos tentar calcular qual que é o máximo que eu posso ganhar. Teoricamente, né, quando eu estou comprando uma opção e vendido em outra, teoricamente é legal quando a que você vendeu está virando pó, né? Então seria aqui R$2. Então, essa operação ela faz sentido? Perder 1 para tentar ganhar 2, eu acho que não faz tanto sentido. Exceto se você tem alguma operação que ganha na alta. Certo? Que ganha na alta. Tá? Agora, isso daqui é uma broker-in, né? Vai ter só a parte só sobre broker-in. É uma operação excelente. Porque ao invés de você fazer a venda coberta, se você fizer isso daqui, e ele subir e ficar aqui no 28, você ganha grana. E se disparar, o seu ativo valoriza. Então, isso é melhor do que uma venda coberta. Muito melhor. Né? Tá bom. Agora, com put, tá? Com put, né? A única diferença aqui, também 3 pontos máximo, tá? A primeira opção comprar tem que ser o strike mais alto. A opção, né? O strike mais alto. A primeira opção comprada, tá? E também vale tudo isso daqui, tá certo? E o cálculo é dado pela soma ponderada. Então é até mais fácil, pela soma ponderada é até mais fácil. É só você pegar e fazer a soma ponderada dele, multiplicar os valores, né? Você multiplica os valores e já calcula o delta dele, tá? Só que esse delta estrutural da put é o máximo que você pode perder se o mercado cair. Tá? Se o mercado cair, é o máximo que você pode perder. Então vamos lá. Então vamos pegar aqui um exemplo, né? Vamos pegar aqui, ó, mais M34 menos 3M32 mais 2M30. Será que isso daqui ele está certinho? Então vamos lá. Nesse daqui, o primeiro comprado é o strike mais alto. Então está valendo. 1 menos 3 mais 2 vai dar 0. Então está valendo. A soma dos comprados e a dos vendidos está valendo. Se não tiver, se a soma do comprado não for igual à soma do vendido, você vai lá, compra o pauzinho, primeiro você calcula o delta estrutural dele. Aí é o seguro ruína, né? Como o professor Rocha fala. É o seguro ruína. Tá? Bom,
Agora a gente vai fazer o seguinte, né? Vai calcular a soma ponderada, então é 34, né? Menos, né? 3 vezes 32, mais 2 vezes 30. Então vamos lá. 34 aqui vai dar 96, 96 menos 34 vai dar 62, mais 2, mais menos 62, vai dar menos 2. Quer dizer, o máximo que eu vou perder aqui é de R$2. Tá? Só que pode acontecer o seguinte, pode acontecer de eu montar uma estrutura dessas daqui e tá positivo. Pode acontecer. Então isso é muito comum em mercados, principalmente de milho e soja, porque eles têm mais distorção lá na frente e pode ser que você monte até fique levemente positivo. Aí você fala assim, então existe operação sem risco? Pois é. Existe operação sem risco, né, na estrutura, só que em geral ela não é execuível. Você não consegue executar ela. Mas há situações em que você consegue até fazer um lote pequeno, mas isso daqui ser positivo ou zero, né, delta estrutural zero, e não ter que pagar, é muito difícil. É muito difícil. No passado existiam algumas janelas de oportunidades, mas é uma coisa que você tem que ficar lá o dia inteiro olhando, acho que não vale a pena. No final das contas, vai acabar não valendo a pena esse tipo de, esse tipo de trabalho, né, que você tenta fazer para tentar obter, né, rentabilidade sem risco. Né? Então, vamos aceitar aquilo que o meu amigo falou. Não tem como você ganhar sem correr risco. Aí você pode falar o seguinte, mas aqui, de repente, esse risco para mim compensa. Porque eu tenho, por exemplo, um monte de put vendido no 35, e se isso daqui estourar, eu perco R$1, mas aquela put 35 vira pó. Então aí já entramos o quê? Naquela estrutura de combinação de estruturas integradas. Essas estruturas, esse estudo ele é bom para você ter uma noção. Ter uma noção de como que você vai utilizar o risco para você tentar colocar grana no bolso. Aproveitar o risco, tá bom? Mas deixa eu mudar aqui. Opa. A Mara não. Hã? Achei que a Mara ia puxar. Não. Mestre, com put não há inversão do sinal, certo? Não há inversão do sinal. Com a put você não inverte o sinal. Deixa eu ver aqui. Opa. E quando a gente tem um módulo assimétrico, já começa com negativo no começo? Então, o módulo assimétrico, ele não é um módulo recomendado, né? Ele, nessa teoria, ele não casa muito bem. Não casa muito bem. O módulo assimétrico, ele consegue, assim, uma conciliação com a teoria da binarização. Mas a questão de fechar o delta, né? Veja que esse fechamento de delta ele não é um fechamento aqui na operação. Tá? Só que o fechamento de delta, quando você tem uma estrutura, né, coisa no caso a gente está falando do módulo assimétrico, quando o módulo assimétrico ele começa a ficar muito favorável, você pode usar o lucro e fechar a operação. Fechar, né, os seus pontos frágeis. É que assim, a teoria modular ela é uma teoria baseada em estruturas fixas. A teoria da binarização é mais ou menos fixa. Espirais de Anaka é teoria dinâmica. Espirais de Anaka e os gradientes binários, eles são estruturas dinâmicas. Então aí eles não se conversam muito. Mas não impede, por exemplo, de você estar numa posição. Você montou um módulo assimétrico lá, está dando um mega lucro lá. Né? Aí você zera aquela parte que tem um tempo contra, que é a revertida, e aquelas que estão com o tempo a favor você vai manter. Aí faz sentido você fechar o delta, né? Você, bom, pelo menos esse aqui eu não perco mais. Aí eu tenho a garantia de potencializar o ganho sem aumentar o meu risco, né? Então isso aí acho que é uma questão aí de alinhando, né? Alinhando as posições.
Bom, agora vamos falar sobre o delta de transição. O delta de transição, ele é vamos dizer, ele é algo assim, é muito mais óbvio do que você imagina. É muito mais óbvio do que você imagina. Então, o que seria o delta de transição? Seria o delta, o quanto que aquela estrutura vale naquele ponto. E o que nós temos é o seguinte, existe um grande mercado, né, de vender um produto que você pode fazer em casa lá. Você pode ir lá fazer em casa sozinho, e você vai ter mais certeza do que você contratar uma plataforma. Então, o que é o delta de transição? O delta de transição simplesmente é o quanto vale aquela estrutura no vencimento. E olha, o conhecimento, tá? A calma que uma pessoa consegue ter com o delta de transição para determinar na sua vida o que é o delta de transição é muito simples. Facilita muito a tomada de decisão. Tá? Então, o delta de transição é aquilo que vale o ativo, a estrutura naquele ponto lá. Então, vamos lá, né? Tem que ser tudo no mesmo vencimento. Então, vamos pegar aqui o delta de transição. Vou pegar qualquer estrutura aqui. Eu tenho aqui uma estrutura que eu estou aqui, olha, vendido em 10 kg da A32, comprado em 30 kg da A34 e vendido em 15 kg da A36, por exemplo. Vamos supor que eu tenho essa estrutura aqui. Né? Quer dizer, essa estrutura dá para calcular o delta estrutural dele? Eu acho que não dá, porque primeiro, isso daqui já quebra a minha teoria aqui. Isso aqui quebra a minha teoria, porque a primeira opção comprada tem que ser de strike mais baixo. Isso já quebra a minha teoria. Então, não dá para calcular delta de transição estrutural aí. Tá? Então, nesse caso, né, você não vai analisar o risco. Então, quando você usa o delta estrutural? O delta estrutural é uma informação de risco. Tá? O delta de transição não, é uma informação que ela está relacionada com o quê? Com o posicionamento, com o resultado. Então vamos lá, uma coisa bem simples. Quanto que é o delta de transição no 30? No 30, o que vai acontecer no 30? A A32 vira pó, vira pó, vira pó. Pronto, é zero. Você não paga nada para sair, também não recebe nada. Tá? Delta de transição no 33. Quanto vai o delta de transição no 33? Então vamos lá. Delta de transição no 33. No 33, esse cara dá exercício, esse cara aqui não dá exercício. Então vai valer R$1, então menos 10 mil. Acabou aí. Esse é o delta de transição. Quer dizer, se parar no 33, você paga 10 mil. Delta de transição no 36. No 36, o que vai acontecer? Esse cara vai valer R$2, esse teoricamente vira pó, e esse cara aqui vai valer quanto? R$6, não é isso? Vai valer R$6. Então isso daqui vai valer R$6, dá menos 60, assim então vai dar zero. E o delta de transição aqui no 40, por exemplo. No 40. Então no 40 esse cara vale 8, então vai dar menos 80 mil. Esse vai valer quanto? 6. Então, 30 vezes 6 dá 180. 30 vezes 6 dá 180, certo? 30 vezes 6 aqui é 10 vezes 8 dá 80. Então, sobrou 100 mil, tá? E 15 vezes 4, né? 15 vezes 4 vai dar 60. Então, eu vou ter aqui 40 mil aqui no bolso. Então, só olhando para isso, você já tem uma noção dessa estratégia aqui. É uma jaca. Se o papel tiver mais ou menos 33, 34, você tem que pagar para sair. Então, em função do seu delta de transição, você já consegue ter uma noção. O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que vai acontecer do mercado explodir. Bom, é isso que você acha que vai acontecer. Então, vamos pegar quanto é o delta de transição do 34. Isso vira pó e eu tenho que pagar quanto? 20 mil para sair. Então, a minha pergunta é, você banca 20 mil? Se bancar, está valendo. Agora, já que eu vou ter que bancar para sair, eu acho que essa operação seria boa se quando eu entrasse nela, eu recebesse uns 10, 12 mil. Porque aí, se o mercado cair, virou tudo pó. E se o mercado explodir, ainda tem uma possibilidade de ficar milionário aqui. Entendeu? No 36 não é mais 20? Opa, desculpa. Aqui? Não, 36. 36, deixa eu ver. 36, deixa eu ver. Menos 10, 80, 30.
Ah, é menos 20, né? Mais 20. Ah, mais 20, desculpa, mais 20. Então, quer dizer, que essa operação aqui, você teria que fazer uma aposta significativa na alta, né? Na alta, vai estar mais 20. Então, vamos supor que você aperta. Será que a Petro consegue superar os 34, os 36? Não sei, né? Você tem que ver como é que está a expectativa do papel. Então, o delta de transição te dá uma boa ideia de como fica a sua posição lá no vencimento. Uma boa ideia. Vamos pegar um outro exemplo aqui de delta de transição aqui. Esse aqui é o... Então vamos pegar aqui uma outra estratégia e vamos calcular o delta de transição dele. Então vamos pegar aqui, né? Vamos pegar aqui, ó. Estou comprado aqui em 10 quilos de M36, né? Vendido em 30 quilos de M33, comprado aqui tem gente que faz muitas dessas operações aqui, né? 50 quilos de M28. Quando eu fiz essa operação aqui, eu achei que foi razoável essa operação. Essa operação ela pode ser até bem razoável, a gente só tem que ver onde você acha que vai parar o papel. Então, com base nisso, você pode pensar assim, olha, o papel está mais ou menos 33, eu acho que não vai cair aqui abaixo de 33. Pode deixar, que se você acha que não vai cair abaixo de 33, existe uma boa possibilidade, tá? O mercado ele é muito bom para enganar a gente, né? Aliás, o mercado ele é fantástico, né? Para gerar essa enganação. Então vamos lá. Então, você acha que vai vir o 33? Vamos lá. Então vamos calcular aqui o delta de transição no 32. O que acontece? Esse aqui vai valer 4 e esse aqui vai valer 1. Então vai dar 40 menos 30 vai dar 10. Cara, eu estou gostando. Né? Quanto que é o delta de transição no 31? O 31 vai dar quanto? No 31 esse cara vai valer 4 e esse aqui vai valer 2. Opa, já perco dinheiro aí, né? Já perco 10, né? Ok. E o delta de transição? Bom, é no 30. Ixi, Maria. Tá ficando ruim. Tá? E o delta de transição no 28, que seria o limite aqui, né? No 28, isso aqui virando pó, esse cara vai valer quanto? 30 vezes 5 dá 150. E aqui vai dar 9, né? Então vai dar menos quanto? Nossa, aqui é 30 vezes 5, né? Então vai dar 150 e esse daqui vai valer quanto? 28, né? 150 então vai dar 70, menos 70 mil. Entretanto, quanto que é o delta de transição no 25, por exemplo? Quanto que dá no 25? Aí tem que fazer o cálculo. E daqui vai valer do 36 para o 25 vai dar 110 mil. Do 33 para o 25 vai dar 8. Então aqui é 240, aqui é 110, então menos 240 mais 110 dá menos 230, né? E 50 vezes 3, menos 230, né? 50 vezes 3 vai dar 150. Nossa, tem uma perda grande aí. Então, peraí, quanto que dá aqui? Aqui vai dar 8, dá 240, menos 110, vai dar 130. E aí, opa, vai dar mais 20, né? É isso. Mais 20, 130, isso, mais 20. E o delta de transição no 20 reais? Bom, aí vai dar uma boa grana. Então aqui vai dar 60 menos 30, então vai dar 170. Acho que é isso daí, 170. Vamos só conferir aqui a conta, né? Aqui no 20, então 50 vezes 8, né? Tá, 28 até o 20 vai dar 8. 8 vezes 50 dá 400, anota o valor. Né? Aqui é 16, então vai dar... Quanto que deu aqui mesmo? 50 vezes 400 mais 160, 560. E aqui... 560, 13 vezes 30, 390, né? 390 é isso mesmo, tá? Vai dar 170 mil. Aí se eu olhar para isso daqui, isso assim, mas gente, qual que é a chance da Petrobras no próximo exercício vir até os 20 reais? Então, esse cálculo, né? Quando você faz ele na mão, você pensa assim, será que realmente esse número que eu estou colocando, ele é um número real ou é um número imaginário? Só que quando você coloca na plataforma, não quer saber disso daí, ele te mostra aquilo lá. Então, uma coisa muito interessante
Quanto mais bonita é a figura, menos você olha a entrelinha, menos você olha a escala. Você tem que olhar a escala. Para isso daqui eu ficar milionário, quanto que ele tem que cair? Então o delta de transição é fundamental você fazer ele no braço. E se você fizer ele no braço, você vai ter o quê? Você vai ter uma noção muito maior do que está acontecendo. Uma noção muito maior do que está acontecendo. E quando ele começa a fugir muito da sua lógica, você reage. Agora, quando uma coisa vem pronta, você não reage. Por isso que a gente sempre fala, nunca assine os contratos pré-preenchidos. Viu o contrato pré-preenchido, o que acontece? Né? Você vai lá, você vai olhar um pré-preenchido, não dá para você escapar. Mas você pensa assim, não vou preencher agora. Eu vou levar para casa, eu vou imprimir e eu vou ler. Eu vou cumprir vendas. É bom você fazer isso daí. Sabe por quê? Porque quando você já está pré-preenchido, você vai no automático e dá um ok, né? É o que tudo acaba fazendo. Infelizmente é uma coisa que está sendo comum. Tanto que em alguns países, aqueles movimentos, né, que o pessoal faz, processos coletivos, né? Esses processos do pessoal, geralmente acaba ganhando, sabe por quê? Porque a própria corte entende que esse tipo de contrato é um contrato que o cara não lê para assinar. Você vai comprar lá, vou assinar um streaming aí. Você lê todo. Um streaming lá custa 80, 50 dólares, você vai chamar um advogado para ler aquilo? Complicado, né? No Brasil também vale. Mestre, existe operação sem risco. O senhor falou que sim, mas ela é inexequível. Através da combinação, é possível chegar? Não, ele não é possível de chegar matematicamente, mas aí ele vai para um outro campo, que é o seguinte, tá? Então a gente vai, né, à medida que nós estamos avançando no nosso estudo, nós estamos fazendo o quê? Até então, as palestras até agora, todas elas visavam a apresentação de uma teoria. Você pega as primeiras palestras, né, eu sempre apresento a teoria, mas a gente tem que evoluir. Parece que já tem mais ou menos, são 14 meses já, esse tempo já deu para evoluir bastante, tem muito mais conteúdo no YouTube também, né? Principalmente no Imersão e Opções. E agora, o que acontece? Essas teorias elas são estudadas separadamente, que também são funcionais. A teoria da binarização, em absoluto, ela funciona muito bem. Mas quando você começa a integrar, fala assim, como é que eu vou olhar a teoria da binarização sobre a ótica da teoria modular? A teoria modular é mais perfeita. A teoria da binarização ela é muito imperfeita, mas ela evolui muito mais. Então, a questão lá do fechar o delta, então, você tem que começar a fazer isso. Por quê? Fechando o delta, você não se preocupa mais com aquela operação. Né? Mas a questão de você ter o quê? Possibilidades de fazer operações sem risco, ele é algo fascinante, mas tem um jeito muito mais fácil de ganhar dinheiro. O que você vai desenvolver em pesquisa custa muito mais caro. Então é melhor a gente fazer os ajustes, né? E agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a teoria da binarização, o que ela traz de novo na teoria da binarização. Bom, então aqui, né, nós estamos o quê? Vendo aqui a transição. Então, quer dizer, na transição, no delta de tensão, você consegue ter o quê? Uma noção melhor do que está acontecendo. Tá? Mas como nós falamos, não há como você ganhar sem correr risco. Mas se não tem como ganhar sem correr risco, eu chego a comentar, então você tem que correr aquele risco que você aceita. Um risco competente. Tá? Então vamos lá. Vamos pegar então, né, um exemplo, né, que é sempre um grande desafio. Tem gente que fala o seguinte, né, o que traz, né, assim, a teoria da binarização ela é muito interessante. A teoria da binarização é uma teoria muito interessante porque ela traz um conceito de dualidade. Segundo a teoria da binarização, sempre existe uma forma de você fazer uma combinação que reproduza um trade. Mas o principal dela é chamada dualidade. E tem uma frase, logo no começo da teoria da binarização, que é uma coisa fantástica. Ele diz o seguinte, que você está, Você está, administrar patrimônio e risco é a mesma coisa. Você pode obter, né? De onde você obtém um lucro? Então, né, todas as teorias é de uma administração eficiente, né, do portfólio, não é isso? É isso que fala. Portfólio. Tá certo? É isso. O pessoal fala isso daqui.
Só que na teoria da binarização, ela traz uma outra coisa. Ela fala assim, é da o quê? Da administração eficiente do risco. Mas por que a gente não fala isso? Quer dizer que o risco pode dar dinheiro? Pode. O risco pode dar dinheiro. Só que você tem o quê? Você está numa confrontação entre grandes autores americanos, inclusive um deles fala o seguinte, ele fala sobre o hedge. Ele fala muito claro, o hedge não é para você ganhar dinheiro, é para garantir a sua sobrevivência caso a sua operação principal dê errado, né? É isso, isso aqui é uma visão de um autor americano. E de vários autores ingleses, autores franceses, falam muito sobre o quê? Portfólio eficiente, o escambau, diversificação e tal, né? Só que a única pessoa que falou que a administração eficiente do risco é um fator de geração de riqueza foi a Brigitte, que fez a teoria da binarização. Foi o único que falou isso daí. Tá? Então tem lá na teoria da binarização, fala isso. Assim, mas o que é isso daqui? Porque é o seguinte, até então o risco é uma coisa a ser evitada. Evitada e administrada, não uma coisa a ser assumida. Então todas as teorias, né, as teorias clássicas, o que falam das teorias clássicas? As teorias clássicas falam o seguinte, é risco, tá? Ou é para evitar, ou administrar. É isso, você tem que administrar o risco, né? A teoria da administração já é diferente. Ela diz o seguinte, que o risco, tá, é elemento dual do patrimônio. Ou seja, tanto faz você gerir patrimônio como gerir risco. A sua possibilidade de lucro é a mesma. Às vezes até do risco é mais fácil. E a gente tenta entender o seguinte, então eu tenho que contar uma história, tá? Eu tenho que contar uma história, né? Eu tenho que contar uma história do meu insucesso. Bom, eu sempre investi muito em pesquisa, blá 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 blá, e teve um período que eu tentava sobreviver vendendo, né, modelos matemáticos para gestoras. Olha, gente, era um saco, era vamos dizer assim, uma trajetória assim, insana. Sabe por que é uma trajetória insana? Porque a gente negociava e nunca chegava nem a um preço justo, e mesmo quando o cara fechava o negócio, durava 3 meses, acabava o negócio. Nossa, mas o que estava errado? Poxa, aí vem todo aquele, sabe, aqueles amigos, né, que no final queriam ajudar, mas que não ajudaram em nada. Não, você não é super qualificado, e não sei o quê. E tinha uns desgraçados falando, não, você não sabe inglês, não sabe programação, por isso que o seu negócio vai para frente. E, claro, né, opinião ruim, tá, tem de todo lugar. Até que um dia aconteceu o seguinte, eu sempre tive problemas com o aprendizado, e eu fui bom, e aí eu tive lá uma história, depois eu conto com detalhes a história, né? Aí aconteceu o seguinte, né? Aí eu acabei aqui encontrando, né? Não é que eu acabei encontrando, uma psicóloga me encontrou lá num congresso, né? E nesse congresso aconteceu o seguinte, ela fez uns testes comigo, enfim, tá? Conseguiu me ajudar a entender por que minha mente não conseguia entender a lógica cartesiana. Bom, e aí, depois os problemas foram resolvidos, passei no vestibular, tal, enfim, sobrevivi ao ambiente escolar, tá? Alguns não sobrevivem, né? Alguns desistem no caminho, mas, né, eu consegui sobreviver ao ambiente escolar. E aconteceu o seguinte depois, o que aconteceu foi uma coisa assim, bem interessante. O que acabou acontecendo é que eu não estava dando certo o negócio. Eu não estava entendendo por que não estava dando certo. E as opiniões que eu tinha na época eram opiniões que não ajudavam eu a entender o mecanismo. E aí eu fui para a minha antiga psicóloga, né? Eu fui lá para a antiga psicóloga que tinha, vamos dizer, me ajudado a entender como que é o funcionamento da minha mente. Aí eu fui lá, né? Um dia até foi tão engraçado, né? Que, bom, você sabe que quando a gente é jovem, né? A gente passa por muitas coisas, né? E o que aconteceu foi o seguinte. A minha mente ela estava formatada de pensar em modelo, né, em raciocínio polonês, tá, em notação polonesa. E a notação que nós usamos aqui no Brasil é a francesa, é a notação francesa, né?
E aí não dava certo, porque as coisas não funcionavam para mim. E aí o que aconteceu nesse meio tempo? Depois, né, os tempos passaram, eu já estava um adulto, né, e eu tinha uns 30 e poucos anos. Eu peguei e falei, quer saber? Eu vou procurar minha antiga psicóloga. Ela vai me ajudar. Até foi um negócio engraçado, eu contando isso que já passou muito, foi até engraçado, né? Porque quando eu conheci a minha psicóloga, quer dizer, converteu o meu raciocínio polonês em raciocínio francês, né? Eu lembro da época que eu tinha uns 15 anos, aí eu tenho uns 30 anos, né? Eu lembro que era uma pessoa super linda e tal. Aí o pessoal até ficava zoando, né? Falava assim, nossa, você vai fazer direitinho esse programa só porque ela é bonita e tal, né? Olha, que ela é linda, não tenha dúvidas, né? E aí depois, já se passaram mais uns 15 anos, eu falei, não, deixa eu procurar. 15 anos, tinha 36, não. Já passado, já 22 anos. Passaram 22 anos, já fui procurar, até o pessoal ficou zoando. E como é que procurar a sua paixão juvenil? Não, nada a ver, cara. Eu preciso resolver um problema lá. E ela tinha um consultório lá no mesmo lugar ainda, lá na Rua São Carlos de Pinhal, né? Aqui na Paulista. Aí até marquei, estava difícil de marcar horário e tal, né? Eu sei, mas o senhor é da onde? A gente só atende jovens até 21. Eu falei, não, eu preciso de uma ajuda dela e tal, né? Aí eu tentei explicar, né? Mas a pessoa jogou lá no e-mail, lá, quer dizer, aí demorou, eu pedi para minha agente de pesquisa entrar em contato, bom, enfim, a gente conseguiu marcar uma reunião. Aí ela falou, eu vou junto, ela explicou, né, que a gente estava com problemas e tal, e se ela podia ajudar a gente no entendimento, né? Aí ela falou assim, então você trabalha com sul e tal, me fala mais ou menos o que vocês fazem. Aí pegou e explicou o que a gente fazia. Então, nós fazemos modelos matemáticos, né, ajudamos as gestoras a gerir melhor, enfim, contou toda a história, né? E foi uma coisa assim, eu falei, olha, eu não entendo nada de investimento, mas eu tenho uma pessoa que pode te ajudar, né? Eu tenho vamos dizer assim, uma aprendiz minha, que ela foi pensar em estudar, né? E ela estudou super essa parte do comportamento humano, ela pode te ajudar. E ela trabalha, por sorte, ela trabalha no mercado financeiro. Assim, ela dá treinamento, falando, nossa, é uma maravilha. Aí entramos em contato, né? A gente marcou lá uma reunião, fui eu e minha gerente. Ela falou assim, vocês fazem mais ou menos isso? Eu falei, Aí ela falou o seguinte, falou assim pra gente, olha, deixa eu tentar entender o que está acontecendo. Então eu vou fingir que eu sou uma gestora. Você vai me vender um produto. Então o que você está querendo dizer? Você está querendo me dizer que vocês conseguem uma gestão melhor do que a minha. É isso? Poxa, eu sou gestor, eu tenho CGA, caramba, eu tenho 20 anos de experiência. Então, pois é, você não vai vender, você não vai conseguir vender para mim. Você tem que mudar esse seu discurso. Aí fiquei pensando, nossa, mãe, é mesmo. Eu nunca pensei desse lado. Imagina um gestor, um gestor que naquela época eu tinha 35 anos, 37 por aí. Imagina um gestor que tem lá 50 anos ou 60 anos, vem com aquele papinho de o tempo, quando você começou a operar na bolsa, como é que é? Quando eu comecei a operar na bolsa, você nem era nascido. Quer dizer, eu vi coisa desse tipo. E aí pensei o seguinte, falei assim, poxa, mas esse cara está todo lascado. Ele precisa vamos dizer assim, né, desse meio específico, mas por que eu não consigo vender para ele? Pois é, aí eu falei assim, você tem que mudar o seu conceito. Primeiro você muda a apresentação da sua operação. Você não vai falar que vocês têm gestor com CGA ou escambau, aí analista, esquece isso daí. Vocês falam que vocês fazem gestão de risco. Porque provavelmente esse cara ele não está sabendo do risco. Então foi justamente, isso mudou. E aí a gente ficou tão feliz com o negócio, sabe, deu um insight, a gente falou para essa psicóloga, falou, olha, só que assim, nós não somos muito bons comercialmente. Quanto que você cobra o seu trabalho, né? Vai cobrar um valor lá que era assim, era um valor alto para os padrões para quem é psicóloga, uma consulta, mas era muito barato, uma consultoria desse nível. A gente vai te pagar 10 sessões, as suas 10 reuniões com os bancos, você vai com a gente, pode ser? Não, fechado. Eu tinha acabado de terminar lá o trabalho, né? Lá em Israel, estava começando aqui no mercado, e olha, foi uma coisa incrível. As 10 reuniões seguintes, fechamos 5. 50%, né? E teve 2 que fecharam depois, e sem contar que o índice de retenção, esses 5, a gente fala mensal, no mês seguinte não quer, acabou, né? Esses 5, acho que no segundo mês já falou, não, queremos fechar por um ano para garantir o serviço.
3 deles fecharam por um ano, outros 2. Não, vamos fazer mensal até resolver o nosso problema. Pela proposta de vocês, você não quer que a gente fique dependente de vocês. Você quer que vocês querem se livrar da gente para poder pegar outros clientes pagando mais. É isso? Eu falei, é mais ou menos isso. Então tá bom, beleza, tá bom. Né? E aí o negócio andou. Então veja, era uma modificação do conceito. Agora vamos falar assim, mas cara, o que isso tem a ver com a teoria da binarização? Que o risco também é um elemento dual do patrimônio. Assim, olha, vamos tentar entender o seguinte, tá? Olha só que coisa interessante, né? Quando você tem um risco, se aquilo você já assumiu que é um risco, você já está perdendo, é fácil de recuperar. Porque qualquer operação que você faça que diminua aquela perda, já é uma coisa vantajosa. Agora é difícil quando você tem um patrimônio. Porque um patrimônio, você tem um DI que é muito alto, e esse DI já naturalmente rende. Para que você vai correr risco? Entende como que realmente é difícil? Que é mais fácil de gerenciar risco do que patrimônio. E é mais fácil de vender serviço de risco do que patrimônio. Tanto que as maiores companhias do mundo são seguradoras, né? São seguradoras. As seguradoras são as grandes companhias do mundo. Né? Se você for pensar uma coisa que ninguém vai conseguir tirar, ó, o pessoal do cinema, já essas tecnologias modernas detonaram com o cinema. Não detonaram não, né? É evolução natural. Celular, o cara que ganhava dinheiro vendendo linha telefônica, hoje não existe mais. A tecnologia barateou tudo isso daí. Mas tem uma coisa que não dá para você mexer muito, que é o quê? Seguradora. Vê se tem alguma plataforma que faz seguro, tipo, baratinho para todo mundo. Não faz, não tem como fazer. Porque isso está relacionado com o sentimento humano. O sentimento humano. Sem contar que existe já uma preparação de que você não consegue entrar no mercado de seguros. Vamos supor que amanhã a gente chega e fala assim, olha, vamos montar uma seguradora de navio. Porque isso dá grana pra caramba. Beleza. A maioria dos portos ele não aceita a sua carta de seguro. Tem que ser uma das 13 grandes que tem na Suécia, na Dinamarca, no Reino Unido, só dessas que aceitam. Né? Então, quer dizer, o risco é uma coisa, é um grande negócio. Então, vamos dar um exemplo de o que significa, né, aquela expressão da teoria da organização, que o risco é o elemento dual do patrimônio. Então, vamos lá. Você tem um patrimônio aqui. Vamos supor que você tem um patrimônio aqui de R$1 milhão. De R$1 milhão. Então, você tem um patrimônio aqui. Em cima desse patrimônio, você quer fazer alguma rentabilidade. Mas ele já tem uma rentabilidade natural, que é de 1% ao mês. Se no DI, no CDI, né, você vai ter lá 1% ao mês. Então, o que eu estou fazendo? Eu tenho que pegar esse patrimônio, eu tenho que tomar um risco que eu ganhe mais do que 1% por mês para resolver, não é? Para fazer sentido. Né? Vamos supor que eu consiga 1,2% ao mês. Eu vou ganhar 0,2%. 0,2% vai dar R$2.000. Aí eu pergunto, quanto vale o seu tempo? Quanto vale o seu tempo? Né? Então, o que eu preciso para ganhar R$2.000 a mais por mês? Então, vamos lá. Quanto que custa um algodão doce? 10 pilas lá no parque. Ou será que não é melhor comprar uma máquina de algodão doce e fazer? Pô, olha, eu já vendi algodão doce no Parque da Água Branca. Cara, eram 2 viagens de manhã de 60 algodões doces. Levava lá 8 potes, vendia tudo, voltava para casa, vendia de novo. Se eu fizesse um terceiro turno, num final de semana eu conseguiria vender. Será que vale a pena, para quem tem 1 milhão, tentar ganhar esse 0,2 a mais? Essa discussão é boa. Essa discussão é muito boa. Tá? Bom, enfim, tá? Então quer dizer que tem que ser algo mais significativo. Tá? Então o que eu estou fazendo? Estou tirando esse dinheiro de uma oportunidade e colocando o quê? No risco. E esse risco tem que me pagar o que, esse risco aqui? Ele tem que me pagar os 1%, tem que pagar 1%, mais o FII aqui. Mais o FII para valer a pena. Você tem que ganhar 1% mais um FII aqui. Tá? Então tem que ver se esse FII vale a pena. Por isso que às vezes eu falo, gente, coloca tudo no CDI, no Tesouro Direto, e depois você vai estudar os derivativos. Tá? Quando você pega, por exemplo, assim, não, aí tem sempre aqueles caras que falam dos ativos, né? Você pega, por exemplo, um ativo que mais subiu nos últimos tempos, nos últimos 20 anos. Foi a VEG. 26.000% em 20 e tantos anos. Quando você vai ver quanto que rendeu por ano, deu 14,9%. DI médio deu quanto? 11,5%, 12%? Ganhou lá 3% a mais. Tá, tudo bem, esse daqui deu certo. E quem comprou, por exemplo, outros papéis aí? Quem comprou Ambev?
Quem comprou a Ambev ficou nos últimos 15 anos, a Ambev estava 20 e pouquinho. Agora está 13,90. Olha o quanto que o cara perdeu. Perdeu para poupança. Perdeu porque o cara colocou dinheiro debaixo do colchão. Aí você pode alegar que, não, mas a Ambev aconteceu. Tá bom, aconteceu isso. Tá, então, nesses últimos 15 anos você perdeu para poupança. Tá bom? Quantos 15 anos a mais você tem para esperar recuperar isso? Quantos 15 anos a mais? Quantas encarnações você pretende ter para recuperar isso daí? A Ambev é uma empresa boa? Talvez aquele preço de 26, 27 em 2007 não fosse adequado para entrar. Só que na hora que você vai entrar, você não sabe disso. Você não sabe disso na hora que você vai entrar. Então quer dizer que você gerir o patrimônio é difícil. É difícil. E você pode ver, a maioria dos fundos não vence do CDI. Então gerir patrimônio é difícil. Agora gerir risco, ele também é difícil. Mas talvez seja mais negócio você gerir risco do que você gerir o patrimônio. Então vamos lá. Vamos pensar no seguinte. Vamos supor que você tem uma outra situação. Você pensar assim, olha, você tem um risco aqui. Então, tem uma frase da Brigitte que é assim, todo risco merece ser remunerado. É isso. Então vamos começar a olhar o seguinte, vamos começar a pensar assim no gerenciamento do risco. Então vamos olhar a mesma coisa, quer dizer, olha só, você está comprado em Ambev, comprado em Petrobras, comprado em qualquer ativo, é a mesma coisa que está vendido em put, não é? Só que a sua versão, a sua abordagem pode ser um pouco diferente. Então vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. Um exemplo. Então, vamos pegar um exemplo, tá? Eu estou vendido, por exemplo, em 30 quilos de Ambev, tá? Vamos pegar aqui, sei lá, a M16. Eu estou vendido em 30 quilos de M16. A Ambev está 14. Ambev está 14. Então eu falo assim, eu vou gerenciar bem esse risco. No 16, a rolagem eu tenho que pagar um pouquinho. Mas ainda, por incrível que pareça, é melhor você estar vendido na M16 do que estar comprado na Ambev a 16. Porque na Ambev a 16 você está deixando 16 centavos na mesa todo mês. Aqui você vai deixar uns 5, 6 centavos na mesa todo mês. Entendeu? Então, quer dizer, vamos tentar administrar isso. Então, eu faço o seguinte, bom, eu já assumi que nesse momento, quanto que eu estou perdendo aqui? Entre as quanto eu tenho que pagar para sair da operação? Então, são 30 quilos vezes 2, então eu estou o quê? Devedor, saldo de menos 30, de menos 60 mil. Beleza. Então, eu vou começar a olhar isso não como investimento, como uma administração do risco. Eu quero remunerar o meu risco. Tá bom? Então, eu posso fazer o seguinte, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou vender aqui, né? Sei lá, vou vender aqui 30 quilos. Vamos vender 30 quilos. Vamos chutar um valor. Vou vender 20 quilos. 20 quilos da. Eu estou vendido na M, da A14. Vamos supor que essa 14, no 14 está mais ou menos aí uns 50 centavos. Uns 50 centavos. Então eu vou receber quanto aqui? 10 mil reais. Vou fazer essa operação aqui. Pronto. Então veja, eu estou focado no risco que eu estou correndo. Eu já estou correndo risco, tá? Então eu vou focar nesse risco aqui. Então aí a pergunta tá, botei 10 mil no bolso, tá bom. Tá? Eu estou devendo 60. Assim, poxa, mas aí se o mercado subir, tem aquele lance, né? Ou se o mercado subir, eu tenho que entregar no 14. Então, você está falando em entregar. Eu não estou falando em entregar. Eu estou administrando o meu risco aqui. Então, beleza. Qual que é o meu novo trade? Então, o meu novo trade era o seguinte. Situação inicial, no início, tá certo? O meu débito era de... Eu tinha que pagar 60 mil para sair. Então, saldo tá, de menos 60. Né? E a liquidação, eu tenho que pagar 60 mil. Ótimo. Quer dizer, para eu liquidar, eu vou ter que pagar 60 mil. Agora, vamos dizer, depois que eu fiz isso daí, eu fiz essa operação. Então, a minha nova operação é menos 20 da A14, menos 30 da M16. Tá? Por que eu coloquei 14 aqui, né? Eu coloquei 20, não podia colocar 30. Não, porque se for 30, fica 1 para 1, quer dizer, que se subir, não me favorece. Já que eu acredito que vai subir, eu faço isso daí.
E aí começa a ter uma coisa muito interessante, né? Então, nós estamos falando o quê? De um conceito de dualidade, né? Quer dizer, eu estou vendendo input ou vendo call. É o conceito de dualidade da teoria da binarização. Estamos usando outro elemento da teoria da binarização, que todo risco precisa ser bem remunerado. Que tanto faz eu operar risco ou operar patrimônio. É a mesma coisa. É uma questão de abordagem só. Então, vamos ver o que acontece? Na situação 1, se o mercado continuar caindo, eu estou vendido em quanto? Em 30 quilos, não é? Eu vou me ferrar, vou me lascar mais. Ou seja, o risco já existe. Quer dizer, o mercado teria que subir para eu poder melhorar a situação. Agora, nessa segunda situação aqui, então na situação 1, o que eu tenho? Eu tenho, né, menos 30 da M16, tá bom? E na situação 2, né, na situação eu estou vendido em 10 da A14 e menos 30 da M16. 20 dólares para 20, tá? 16. Então vamos lá. Nessa operação aí, o que eu vou pensar assim? Então, vamos calcular o delta de transição em cada ponto. O delta de transição em cada ponto. Isso é importante. Você veja que no final, o que manda na sua estrutura, no final é o delta de transição. É o delta de transição. Então vamos lá. O delta de transição aqui. Então, quanto que é o... Vamos pegar aqui o delta de transição, né, do elemento 1, tá? Se ele estiver no 14,50. Do 1, o que acontece? No 14,50, ele vai valer 1,50. Então, eu vou estar devendo 45 mil. Certo? Só que tem um detalhe aqui. Esse daqui, eu botei 10 mil no bolso, né? Eu botei 10 mil no bolso. E no 2, no 14... no 2, né? No 14,5. Eu vou ter que pagar quanto aqui? No 14,5, eu vou ter que pagar os 45 mais 20 quilos de 50 centavos. Eu tenho que pagar 55. Eu estou no prejuízo. Não estou no prejuízo, estou no 0 a 0. Então, esse é o break-even, tá certo? E o delta de transição do 1 no 15? Então, eu tenho que pagar 30 mil. E o delta de transição no 2, no 15, tá, aqui eu já começo a sofrer. Porque no 2, o que acontece? Se parar lá no 15 reais, eu estou vendido em 20 quilos e estou vendido em 30 quilos aqui. Então eu tenho que pagar 50 mil para sair. Você vai falar assim, não, aparentemente isso daqui é pior. Eu não sei, você não sabe se vai subir o ativo. Não sabe se vai subir o ativo. E se o ativo continuar caindo, né, você leva uma vantagem porque você já deu uma zerada aqui no seu, já botou uma graninha aqui no bolso. Tá certo? Agora vamos supor que o delta, né, da transição do 2 no 16 reais. Então você vai ter que pagar 40 mil para sair. Com 16 reais você vai ter que pagar 40 mil para sair, mas você já recebeu quanto? 10 na entrada, não é? 10 na entrada, tá? Mas o delta de transição no 1, lá no 16, é zero, quer dizer, eu não pago nada para sair. Eu não pago nada para sair. Aí, nesse caso, você vai pensar o seguinte, assim, não, mas aqui você está vendo que não valeu a pena, então. Só que na hora que você tomou a decisão, ele estava 14 reais. Qualquer coisa acima dos 14, você já paga menos. Inicialmente, você não tinha que pagar 60. Aqui você vai estar pagando 40, eu estou na vantagem. Tá? Agora, se o mercado ficar, por exemplo, ó, se o delta de transição, quanto que é o delta de transição no 14? Para os dois vai dar menos 60 mil, tanto no 1 como no 2. Tá? Tanto no 1 como no 2. Só que no 2 tem uma vantagem, você botou 10 mil no bolso. De 10 em 10 mil, depois de um tempo, acaba, né, a conta. Então, é por isso que essa questão de administrar o risco é importante. Tem que olhar o risco como o quê? Um elemento, né, para você poder botar uma grana no bolso. Porque senão você fica lá só sangrando, e aí é uma questão de tempo, ou você desistir da posição, ou você colapsar, né, colapsar a sua custódia. Então, daqui para frente, o que a gente vai começar a enxergar? Que tanto o risco como o patrimônio tem que ser bem remunerado. O patrimônio seria melhor você usar ele como margem para você tomar risco. O patrimônio você usa como margem. Você colocar no dinheiro, é só você pensar nos grandes negócios, né? Criação de galinha, de avestruz, plantação de carnaúba, como que é, né? Parques ecológicos, parques temáticos. É só você ver os últimos aí que lançaram por aí.
né? Você vê que todos esses daí, eles são difíceis, então é mais fácil administrar o risco que o patrimônio. Por isso que eu tenho um foco muito grande no risco. Também por influência da teoria da binarização e também por influência dos negócios. É que a gente, não é que a gente vivia quebrado, mas, poxa vida, eram umas negociações tão difíceis vender esse conceito, né, de gestão, e ficou muito mais fácil quando nós liquidamos isso daí e passamos a olhar simplesmente o quê? O risco como um elemento chave, né, para os nossos negócios. Né? Então, né, é isso aí, né, gente? Tá? Eu só vou aqui afastar a câmera aqui para poder pegar a lousa toda para vocês tirarem o print de tela, tá? Deixa eu afastar aqui e a gente já vai almoçar. Vocês vão até as 2 horas, tá bom? Tá, 2h10 a gente recomeça, né? Mas às 2 já tem que estar aqui. Dá um tempinho aí que eu vou afastar a câmera para vocês poderem ver a lousa toda.